Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao Learning Cast. Eu sou o professor Ricardo Scherer, professor de ciências, de informática, de iniciação científica, e hoje estamos estreando o primeiro episódio desse podcast que tem o objetivo de trazer criatividade na hora de ensinar, né? Então, esse podcast, você que trabalha na área da educação, que é professor, que é coordenador, que é diretor, até mesmo você que é aluno, né? Esse podcast ele vai servir direitinho para você ter esse tipo de informação, de acordo com os convidados que eu vou chamar para conversar aqui. Então, a gente vai falar de um monte de coisas, tudo para trazer a criatividade para dentro da sala de aula. E antes de começar aqui a apresentar minha convidada, né, já dei um spoiler, né? É uma mulher que vai estar aqui com a gente. Ah, Gostaria de falar para vocês do meu curso que foi lançado agora na semana passada, o curso Cientista Top. É um curso de iniciação científica para professores e para alunos, onde nesse curso é explicado toda a metodologia científica para a gente poder ensinar direitinho para o nosso aluno como ele pode iniciar na área de pesquisa na sua escola. Né? Hoje em dia as escolas estão trabalhando bastante com essa questão de pesquisa, participando de eventos, apresentando trabalhos científicos, e muitas vezes a gente confunde um pouco um projeto pedagógico com um projeto científico. Né? Então, nesse curso ensina direitinho o passo a passo da pesquisa para que você e seus alunos, né, sejam uns ótimos pesquisadores aí já desde o início, né? Desde do estudo básico, tá? Então, para vocês acessarem esse curso, pode entrar no meu Instagram, @prof.ricardoscherer. Tá lá o link na bio do perfil, o link do curso. O curso tá postado na Hotmart também, então dá para procurar o curso lá pela Hotmart. Qualquer coisa, se não encontrar, entra lá no meu Instagram, me segue e me manda um direct que eu mando o link, tá? Aliás, né, falando de Instagram, nós também temos o Instagram do LearningCast, né? Que é o @learning_cast, tá? Então só segue lá, é facilzinho, né? Tem o logo ali com o lápis em forma de microfone, né? Nada mais criativo, né? Digamos assim, do que um lápis em formato de microfone para falar de educação num podcast. Bom, então eu vou apresentar para vocês a nossa convidada, né? E, gente, seguinte, ó, eu conheço a convidada que é meio cartinha marcada, né? Eu conheço ela há em torno aí de 10 anos, nós já trabalhamos juntos, né? E quando ela me mandou o currículo dela para mim dar uma olhada, né, em todas as experiências que ela tem para mim poder falar aqui, eu disse, eu não vou conseguir ler tudo, eu vou ficar 10 minutos lendo o currículo dela. E tem coisas aqui que eu nem sabia, né? Então, olha só, ela é professora há mais de 20 anos, ela é graduada em letras, ela é graduanda em pedagogia, ela é pós-graduada em tecnologias e educação à distância, em atendimento educacional especializado, de educação inclusiva e com especialização em psicopedagogia. Ela também é mestre em educação e doutora em letras, né? Além disso, também ela trabalha também na área de educação infantil, coordenando a área de linguagens, né? Ela é autora de livros, né? Um dos livros é o Será Tão Difícil Escrever e o outro livro é a leitura do jornal da sala de aula. Esse Será Tão Difícil Escrever eu tenho autografado por ela, ganhei já de presente uma vez. Né? Ela escreve semanalmente para o grupo editorial Sinos, onde ela participa do programa Jornal na Sala de Aula, junto ao jornal NH, lá de Novo Hamburgo. Né? Ela é mentora da escrita criativa, curadora editorial e ativista cultural, é mentora acadêmica e presta consultoria para autores, revistas e editoras. E atualmente ela ajuda pessoas a realizarem seu sonho de publicar os livros, né, e reconectarem com processos
autorais da escritura e da leitura. Além de tudo isso, tem mais um monte de coisa lá no currículo dela que eu li, mas atualmente ela é docente da Fundação INH em Novo Hamburgo, do IFSul, né, o Instituto Federal Sul de Sapiranga. Eu estou então diante da professora Edilaine Vieira Lopes, carinhosamente e profissionalmente por mim chamada de professora Edi, ou doutora Edilaine, como de vez em quando eu também chamo ela. Tudo bem, prof? Como é que você está? Nossa, deu uma canseira só de ouvir tudo isso. Não, Tem eu vou tomar um pouquinho de água. Tem coisas ali que eu nem lembrava que eu tinha escrito, né? Gente, eu gosto de me apresentar assim, Ricardo. Quem já deu aula pro 5º ano faz qualquer coisa na vida, então prazer, prof. Pode ser até presidente, se quiser. Ai, olha, que satisfação, que honra poder estar aqui falando com vocês, né? Mas assim, estreando o primeiro podcast aí do Learning Cast, que tem tudo a ver, e ainda tu brincou da criatividade. Mas sim, eu achei criativo, porque são conexões, né? O lápis é às vezes muito mais tecnológico do que qualquer outro instrumento, Exato. né? É orgânico. Exato. E o uso da voz, né? Esse uso aí da tecnologia para atingir vários públicos. Parabéns, professor Ricardo. Muito obrigado. Iniciativa. Muito obrigado. Me sinto muito honrado também por ter aceitado o convite. O teu currículo também, ele não falou, né? Mas o currículo dele também ele nem falou do biólogo. Quando ele se apresentou, ele pulou ali o principal, né? É que eu tô na profissão de professor, né, no caso. Mas eu sou biólogo formado, né? Orientador de trabalhos premiados. Entomólogo, né? Trabalho com insetos. Nossa, meu Deus. Obrigada, professor Ricardo, pelo convite. Prazer estar aqui. Que bom. Ed, então, assim, eu queria que tu contasse um pouquinho a tua trajetória profissional, embora eu já tenha lido o teu currículo, né? Mas, assim, o que te fez entrar nessa área da educação, depois partir ali para toda essa parte de escrita, né? E acho que tu... É bem como que tu trabalha, né? A escrita criativa. Então, como é que tu foi para essa área, né? Porque a gente sabe que às vezes tem escritores que seguem, digamos, um modelo tradicional de escrita, de livros e tal. Aí o cara escolhe, de repente, um romance, né? Escrever ficção, alguma coisa assim. Mas tu foi ramificando para essa área, né? Eu queria entender um pouquinho como é que foi esse processo. Bom, quando eu recebi o convite para estar aqui, eu comecei a repensar um pouco da trajetória ali, quando a gente meio que ordenou os tópicos, né, que nós poderíamos falar nesse pouco tempo, porque é pouco tempo para falar da nossa trajetória, né? Mas assim, para resumir, eu costumo dizer que a escrita criativa me escolheu, ou que os projetos criativos acabaram me escolhendo, porque a gente tem coisas na vida que a gente planeja e seguem o rumo, né, do planejado, mas tem outras que tomam outra proporção, outro caminho e que são muito melhores do que as planejadas. Eu, desde pequena, sempre me vi dando aula, né? Então, a chata que brincava com as bonecas lá, né, organizava, fazia chamada, então... Coitada das bonecas. Nossa, desde pequenininha, inventava os nomes, né, e tal. Agora, eu fui crescendo e fui sendo no ensino fundamental, lá da educação infantil para o ensino fundamental 1, a chata. A chata, porque eu era aquela assim, ó, sabe quando nenhum aluno, não sei se tu te lembra do teu Fundamental 1, quando nenhum colega queria declamar poesia, e eu sempre tava com a mão assim, me escolhe, né, professora? E eu tive muitos professores bons, assim, muito sensíveis, que apesar da chatice, né, diziam, tá bom, Edilaine, mais alguém? Não, tá bom, Edilaine, vai lá. Então eu cresci declamando poema, dançando, usando manifestações corporais, artísticas, eu não sei se aquilo era arte, né, mas enfim, me expressando do meu modo de ver o mundo e sendo acolhida, de certa forma, apesar de ser a chata por parte dos colegas, né, mas com essa possibilidade de mostrar para o mundo algumas maneiras de como eu fazia essa leitura. Então, ler e escrever, para mim, sempre foram processos ligados aos processos criativos e corporais. Isso no Fundamental 1, né? Aí no Fundamental 2, lá do 5º ano até o 9º, que não existia 9º, na nossa época a gente é da vanguarda, a 8ª série, nós tínhamos que definir uma profissão. Chegava na 8ª série, tinha que definir, não, o que tu vai ser no ensino médio, né? E o meu pai sempre dizia, não, ó, tu te define lá no 7º ano, já começou a pressão, tu te define logo, porque a gente tem que se organizar financeiramente, porque o curso técnico, hoje em dia tem cursos gratuitos, né? Só não estuda quem não quer, né? É verdade. Tem bolsa de estudo e tal. E na nossa época, não. Então, desde muito cedo eu disse, não,
pai, mãe, né? Eu sempre, graças a Deus, fui muito privilegiada na minha família, com o apoio da minha irmã também, depois do meu marido que tá aqui nos bastidores, agora nesse exato momento filmando, né? E gente, eu não tô acostumada com tanta câmera, com tanto microfone, eu tô me achando aqui, vai né? te acostumando. Mas só para encerrar o storytelling, né? A minha família conseguiu se preparar para que eu realizasse o meu sonho de poder dar aula. Então, eu escolhi ser professora, escolhi poder fazer o magistério, que hoje em dia também é um curso que, infelizmente, quase não se tem. Os poucos que tem estão com turmas, com vagas sobrando, porque ninguém mais quer ser professor nesse país, o que acredito que no mundo não é só Brasil, né? E que é muito triste, nós precisamos mudar isso. Mas assim, eu escolhi ser professora lá no 7º ano, mas não era professora de letras, vou contar uma treta aqui, tá? Eu queria... Não, agora tu vai cair do cavalo. Agora... E dessa informação eu não sei, então. Que bom que tu tá sentado, né? O Luiz lembra. O maridão sabe. Eu queria ser professora de educação física. Gente, eu no auge do meu sedentarismo, aos 38 agora, né? Tô com vergonha dessa informação, mas eu queria ser professora de educação física. Eu vivia jogando futebol, Maria João, assim, né? Bermudão. E depois, no ensino médio, no magistério, eu tive uma excelente... Todas foram muito excelentes, mas essa professora, a Gilce, querida, se ela estiver me ouvindo ou assistindo, beijo pra ela. Minha professora de língua portuguesa e literatura, então foi fantástico. E ali eu me descobri como professora de português e disse que eu queria ser alguém para fazer a diferença na vida dos meus alunos, como ela e outros professores fizeram na minha. E daí foi, os projetos criativos foram aparecendo e estamos aqui hoje num podcast que é inovador também. Que show. Tu sabe que a gente, nesse aspecto, então, a gente tem coisas em comum também. Porque eu também decidi ser professor na 6ª série por causa de uma professora de ciências. O impacto dos professores na nossa vida. Muito, muito. E essa professora, até hoje a gente se fala, conversa de vez em quando, né? Troca uma ideia. E foi por isso mesmo. E uma das coisas que a professora dizia para mim é que eu sempre apresentava muito bem os trabalhos, né? Até hoje eu me lembro eu apresentando um cartaz que era os tipos de raízes de plantas. Nossa. Né? E aí a gente terminou a apresentação em grupo e tal, e aí a professora no final, mas o Ricardo explica muito bem, parabéns, Ricardo, e tal. E aí eu já gostava dos bichinhos e coisa assim, né? Então, isso a gente tem em comum, assim, começou lá, né? A querer ensinar e tal. E hoje em dia, realmente, quando a gente tá em sala de aula, né? Parece assim que se for só para ensinar, a gente poderia ensinar de graça, né? Maravilhoso. Porque de tão empolgados que a gente fica, quase que tem que né? pagar, poderia até pagar para fazer o que a gente faz, né? De tão prazeroso. Mas que legal. E aí, Ed, o seguinte, então, dentro dessa tua trajetória, né? Quando é que tu começou a pegar essa parte, assim, de escrita criativa, ramificar a tua carreira? Acredito eu, né, que tu meio que tem um eixo, né, que tu segue na tua carreira. Então, como é que tu começou essa parte aí? Então, eu contei só a parte bonita, né? Porque é o meu sonho, cheguei no magistério, a família ajudou, professores incentivando. Feito o magistério, o curso normal, me formei. Vai dar aula, meu anjo. Vai, voa, meu amor. Vai lá, abençoado. Fez o treinamento, agora vai pra guerra. Vai lá, Stelva, né? Então, isso caí aí. Lá na vila de onde eu saí, porque eu sou da Vila Kundes, né? Canudos, aqui, Canudão, né? Novo Hamburgo. E o meu sonho sempre foi, Ricardo, fazer a diferença na minha vila. Porque, assim, a minha maior revolta contra o sistema, eu sempre falo isso, foi estudar. Né, mostrar que a revolta contra tudo que eu via de errado na minha realidade, a minha maneira de mudar e de melhorar, transformar o meu mundo, foi o estudo. Sim. Foi o meu escudo. E assim, na minha família eu sou privilegiada, porque poucos tiveram a oportunidade de se formar num doutorado, fazer um estágio pós-doutoral como eu fiz. E eu valorizo muito, assim, essa ancestralidade, né, principalmente das mulheres, né, da minha vida. E caindo lá na Vila Kundes, eu tive que fazer o estágio. E aí, meu amor, as coisas não são bem como o planinho lá na sala de aula, né? Aí tem a expectativa, a realidade, teoria e prática. Era tão legal os trabalhos na faculdade, tão né? lindo, os roteiros, os... maravilhosos, né? Preparação da aula. Faculdade de letras, imagina, professora, expectativa e realidade. Professor de português, né? Trabalhar a leitura escrita num universo em que a leitura é para poucos, né? Que a famílias analfabetas ou analfabetas digitalmente, agora hoje a gente diz analfabeto digital, né? Mas na época analfabeto funcional, porque aí lei não compreende, né? O que. Então, assim,
vários fatores me permitiram me aperfeiçoar no desenvolvimento da leitura e da escrita. E a pergunta que sempre me motivou, sempre me incomodou, Ricardo, foi assim, por que escrever, para mim, para Edilane, é algo tão prazeroso? Não digo que eu me saio bem, eu sou uma boa escritora, não é nesse sentido, mas sempre foi bom com os meus erros ou não, eu sempre aceitei de uma maneira gentil, sempre fui gentil comigo. Por que para os outros é tão difícil? Por que o meu aluno se nega a escrever e ler? Aí surgiu a leitura, né? Por que a frase que eu mais ouvi durante a minha vida e mais ouço, eu odeio escrever, eu odeio ler. Ler para mim é um saco, eu não gosto, eu não suporto a leitura. E por que para mim é tão diferente? Por que para ti fluía também? O que eu posso fazer de diferente que os meus professores fizeram para mim, de maneira que esse processo seja menos, não seja um fardo, né? E aí eu fui buscar, não encontrei respostas no magistério. Fui para o curso de letras na faculdade, né? Me formei, não encontrei as respostas. Encontrei algumas, que bom, né? Me ajudaram, mas não encontrei todas. Mais perguntas surgiam, né? Fui para o mestrado em educação para pegar disciplinas sobre como se aprende, né? Teorias da aprendizagem. Voltei para letras no doutorado, porque eu senti que eu precisava reconectar alguns processos, né? Também não encontrei tudo, e aí eu fiz meu estágio pós-doutoral, além das especializações que tu falou ali, né? Com relação à inclusão também, que é um assunto muito querido por mim. Eu acredito que ninguém aprende da mesma forma, não existe fórmula, né? Sendo ou não considerado de inclusão, pessoa com deficiência, todos nós somos falhos em algum ponto. Ninguém tem que ser bom em tudo, né? Exato. Mas assim, no estágio pós-doutoral, eu tive uma visão que mudou a minha vida, que foi um contato ali com a galera da fotografia, da gastronomia, dos jogos digitais, né? Com a galera do jornalismo, da TV. Então, uau, aquilo me ampliou os horizontes, porque eu saí da minha caixinha, e esse é o assunto de hoje, né? Eu saí daquele pensar limitadinho das letras, da biblioteca, do silêncio, que eu acho que é necessário em vários momentos, mas eu pude entender que existem outras formas de me comunicar e de ler melhor, de escrever melhor. E aí surgiu o Creative Writing, que no Brasil ainda é pouco falado, que é a escrita criativa, e existe também a leitura criativa, as leituras criativas. Lá fora isso é muito forte, são movimentos que aqui a gente está um pouco atrasado, né? Mas tá acontecendo o movimento. Né? Mas que são práticas de leitura e de escrita que facilitam a tua comunicação no dia a dia, para além das regras, para além da gramática que existe, que é importante. Eu não estou desmerecendo o professor tradicional, canônico de português, né? Daqui a pouco quem está ouvindo e assistindo vai pensar, então não ensina gramática, não dá produção de texto, não foca na leitura, não é nada disso. Não, eu acho que tem coisas do tradicional que se mantêm e devem se manter, para a gente não perder, né, com essa educação contemporânea. Mas existem muitas novas oportunidades, né? O universo aí, inteligência artificial, nem sei se a gente vai ter tempo de falar sobre isso, né? Mas não adianta a gente profanar. Ou a gente aceita, ou a gente muda para Marte. É isso. Né? Porque se nós não fizermos uma imersão e não formos atrás e nos atualizarmos, o nosso aluno vai. E aí a gente vai ficar para trás, né? Então, é sobre isso. Escrita criativa é modos de facilitar, são os modos de facilitar nossa leitura, nossa escrita. E isso em sala de aula. Que legal. Eu também concordo com essa questão que tem coisas tradicionais que eu acho que tem que se manter, né? Que nem aquela coisa, não adianta tu fazer aquela baita inovação, escrever de forma diferente, usar a IA, né? E tu perder todo aquele foco de leitura, aquela coisa do silêncio da biblioteca, né? Que é a hora que tu te concentra, né? Para tu assimilar aquilo que tu tá lendo, para tu digerir tudo aquilo, e daqui a pouco o aluno pode estar lendo até mesmo uma literatura difícil, né? Com uma linguagem difícil, rebuscada para ele, e ele precisa desse momento, né? E talvez até no ensino tradicional de português, ele entender como que compõe aquele texto. Então eu também, assim como na minha área também, ciências, eu também acho que tem coisas assim que são cruciais aprender. Tipo, tu não pode deixar de aprender corpo humano, por exemplo, né? Tu tem que, porque, é o teu corpo, né? Então tu tem que se conhecer, né? E saber o que está acontecendo dentro de ti quando tu vai no médico, quando tu faz um exame ou algo do tipo. Então, essa parte eu acho bem, bem importante. Mas nos tempos de hoje, né? Tá tudo acelerado, tá tudo rápido, tá tudo se transformando. A inteligência artificial tá vindo aí para mudar muita coisa.
e a gente que é professor, a gente precisa se adaptar, né? A gente precisa, às vezes, mover a nossa âncora, né? Que está lá no tradicional e a gente precisa abrir o leque, né? Sem se esquecer do essencial, para a gente não se perder, né? E tu poderia me contar, assim, um pouco como é que tu trabalha essa escrita criativa na sala de aula ou com os alunos, ou até mesmo, de repente, com outros profissionais que tu trabalha, né? Como é que tu encaixa isso dentro do teu ensino? Na sala de aula, vou pelo mais fácil, tá? Vou começar pela sala de aula. Na sala de aula, a gente dá conta daqueles conteúdos, né? Das habilidades, das competências que já vêm pré-prontos, porque afinal de contas, né? Tem que seguir o sistema, né? O padrão, porque depois o aluno precisa... ali, né? Exato, o aluno depois vai para o ensino médio. Eu tenho trabalhado com fundamental no momento, né? Então, 5º ano, consolido lá alguns processos do Fundamental 1, né? Para fazer essa transição de modo um pouco mais tranquilo para o Fundamental 2. 8º ano, de certa forma, eu faço a mesma coisa. Faz aquela peneira, prepara para o 9º ano, que aí vem ensino médio e as decisões, o que eu vou ser, né, que curso técnico eu vou fazer, se eu vou para uma escola de formação, né, por exemplo, Fundação Liberato, etc, etc. E aí, ensino médio, né, a gente já está um pouco mais tranquilo, teoricamente, né, falando dos jovens. A escrita criativa vem como um bálsamo nesse sistema, porque eu parto da ideia de que existe a produção textual canônica, aquele método, né, digamos, ortodoxo de fazer, e que tem que ser, né, número de linhas, número de palavras, né, o argumento inicial retoma o seguinte, e por aí vai. Tem uma estrutura meio prontinha, isso não me agrada, mas está posto, é sistemático, né, ninguém perguntou a nossa opinião, é assim, e se vai mudar nós não sabemos, mas a escrita criativa são aqueles momentos de, por exemplo, o Ricardo fez uma produção textual, meu aluno, tá? Produção textual semana passada. A prof está corrigindo, devolve na outra semana, ele vai reescrever, vai ter oportunidade de ver os seus erros, de fazer aquele estudo. Enquanto isso, o Ricardo está tendo a oportunidade de fazer uma produção textual de tema livre, de temática de ficção, de trabalhar com grupos, né? Pegar objetos, colocar na mesa e dizer, tá, escolhe um objeto, Ricardo, escolhi o copo. Beleza, vamos fazer uma narrativa a partir do copo. Daqui a 10 minutos, a prof bateu palma, trocou, mudou o objeto, agora é celular. Incorpora o celular na tua narrativa e aí vai. São provocativas, né? São desafios que a gente vai fazendo com esses alunos, de maneira que eles entendam que não estão escrevendo para cumprir tabela no sistema. Eles estão escrevendo para mudar as relações sinápticas, né? Para ir além, para se comparar consigo e não com os outros, porque o sistema canônico trabalha para comparar o Ricardo com o texto da Edilane, dizer qual dos dois é o melhor e vai pegar a vaga. Isso é o que o sistema faz, a sociedade. E a escola tem que preparar para a sociedade, fato, né? Mas a escrita criativa não. A escrita criativa te prepara, e eu acredito que todo o pensar fora da caixa, né, todo o processo criativo, cultural, artístico, te prepara para te conectar contigo, com o teu passado, com a tua evolução ou não, também do porquê que tu não está progredindo na tua leitura, na tua escrita. Então, em sala de aula, a escrita criativa é o meu bálsamo, é o meu momento de flow, e dos alunos também, porque é o momento que eles mais vibram, que eles mais amam, onde nós podemos ser nós mesmos. Fora da sala de aula, que aí tu leu lá no início, no pequeno resumo. Sim. Eu tenho alguns clientes, que eu chamo de clientes, mas são meus amigos, né? Que são escritores, são pessoas que têm o sonho de escrever um livro, de contar a sua história. Às vezes não é nem a sua história, né? O Ricardo conhece alguém na família, quer contar a história de alguém, quer relatar em forma de livro, de portfólio, de metodologia de vendas, porque às vezes tem projetos que não são só de autorrealização, são profissionais, livros, livro marketing, livro de vendas, de mentoria. E essas pessoas me procuram e dizem, prof, eu não estou conseguindo sentar, não estou conseguindo escrever. É a primeira resposta da escrita criativa, que é uma pergunta. Por que tu tem que sentar? Se tu não consegue sentar, por que tu está obrigando teu corpo a sentar? Se a escrita criativa não é escrita canônica, escreve de pé. Tu tá na academia malhando, vai narrando, vai gravando e depois tu transcreve. Usa a inteligência artificial para transcrever. Isso é escrita criativa. É encontrar meios na tua rotina, no teu dia a dia, que facilitem a tua produção. Que tu te sinta produtivo, sentado ou de pé, né? E as pessoas dizem, eu não consigo produzir nada, eu fico procrastinando no telefone. Então usa o telefone, usa a tecnologia. A gente produz, Ricardo. A gente lê, escreve o tempo todo, a gente não se dá conta. A questão é focar.
organizar os horários ou organizar as pastinhas. Se for juntar tudo que tu escreve no tablet, tudo que tu escreve no celular, as notas que tu tem, mais os áudios para ti mesmo, ou nos grupos que tu deve ter contigo, cara, tu tem 300 livros. Fora os manuscritos, que a titia velha, que é analógica, né? Eu gosto de uma agendinha, eu gosto de um caderninho. Ok. Hoje eu tô digital porque eu vim no podcast, né? Mas eu tenho, né? Me segurei para não trazer agendinha. Então, assim, como eu disse, escrita criativa é você pegar o que funciona para você e fazer uma organização disso, né? E o mais importante, comunicar para o mundo, porque ninguém é uma ilha. A gente está em sociedade, né? Então, no momento certo, quando você se sente pronto, você precisa comunicar para o mundo, assim. Eu acredito que vai além de profissão, aí é missão, né? É propósito. E é por isso que eu sou muito grata, assim, pela escrita criativa ter me escolhido. Não sei se vou continuar trabalhando com isso, daqui a pouco, né, eu evoluo para leituras criativas, que é uma vertente que eu tenho pesquisado bastante atualmente, como ler mais, como ler melhor, né? Mas no momento e pós-pandemia, as pessoas se descobriram escritoras. De repente se deram tempo em casa, viram que tinham tempo, que tinham gavetinhas a serem abertas e compilados para mostrar para o mundo. Resumindo, isso é escrita criativa. Ah, nossa, é fantástico. E eu achei interessante essa parte que tu falou do aluno, né, que ele não consegue sentar. Bom, então escreve de pé. Então a escrita criativa, ela começa agora a atingir o corpo do aluno, né? Funciona. O comportamento, o corpo e o comportamento dele, né? E até a questão... Teve uma vez que eu usei também, há um tempo atrás, eu não me lembro agora para que era, mas acho que era para gravar as minhas ideias, né? E como eu sou de Canoas e tenho que ir para Novo Hamburgo trabalhar, na volta eu pego baita trânsito, né? Então eu fico, dependendo do dia, de 40 minutos a 1 hora dentro do carro. E aí eu abaixei um aplicativo no celular, né? Que é aquele que converte a voz em texto, né? Perfeito. E aí comecei dentro do carro, porque eu tenho que ficar parado, né? E comecei a falar, né? Inclusive, acho que algumas coisas da ideia de criar o podcast deve estar escrito lá. Depois eu perdi o arquivo porque eu troquei de celular. Mas eu fui fazendo isso porque eu também... Teve uma hora que eu parei para pensar assim, pô, às vezes eu não consigo chegar em casa, né? E parar para botar minhas ideias no lugar, porque tem outras coisas ou tem coisas... da nossa profissão de professor que a gente tem que fazer fora da sala de aula, então tu não consegue parar para te concentrar. E no carro eu conseguia, porque eu boto música e tal, e a única coisa que eu tenho que cuidar é do trânsito, não preciso cuidar de mais nada. Então eu comecei a fazer isso, e pior que deu certo, Sim. né? Então eu fiz uma escrita criativa. Fez, sabe por quê? Porque a base da escrita criativa é o corpo. A escola trabalha a escrita canônica, e que eu volto a dizer que é necessária, é importante. A escrita criativa não vem para tomar o lugar de nada. Sim. Só que essa escrita escolar, sistemática da faculdade e tal, é uma escrita que considera o corpo como algo nulo. E agora é mente e mãos e só. É só isso que vale. E a gente educa o aluno para isso, até porque tem que educar. Ele vai passar horas num vestibular sentado, ele tem que saber, né, aguentar, né? Porque é uma maratona hoje em dia, nem não é, né, são dias, né? Isso. Mas a escrita criativa é assim, ó, o corpo é o pincel. É o corpo que fala. Então, é muito menos mente e mão e muito mais insights, muito mais... Eu não sei por que eu estou querendo escrever isso ou falar sobre isso, mas eu preciso, é um transbordar. É como se o assunto... Eu brinco lá do Harry Potter, né? Que é a varinha que escolhe o bruxo. É isso. É a história que te escolhe. Não é tu que controla. A gente tem essa mania de controle, de ficar pegando papel e caneta, e agora eu vou sentar em casa no meu mundo de unicórnios, né? E aí tu chega lá e dá o total branco, porque o corpo já fluiu, já esqueceu. Por isso, sim, Ricardo, se eu puder dar uma dica. Claro. Isso que tu falou é fundamental. Já que o celular está sempre com a gente, anotem ou gravem, tenham algo para registrar, porque aí no trânsito o caderninho não vai funcionar, até porque ali no Viva Voz tu toca a ficha, mas tenham sempre um caderno para anotar essas ideias que vão surgir pós-banho ou durante o banho, nos momentos de flow, né? Tá lá brincando com o cachorro, acordou, veio a resolução de um problema. Esses insights, isso é escrita criativa, que são as resoluções dos nossos problemas e às vezes resolução da nossa vida, ideias que vão mudar o nosso jeito. Tu sabe que às vezes também eu falo para meus alunos, né, que quando a gente diz para eles, olha, vocês têm que ler o capítulo, né, vocês têm que ler isso aqui e tal,
E às vezes dá pra ver que eles não estão muito afim, né? Dá aquela preguiça mental e tal. Ou não estão afim de escrever, né? Principalmente, estão fazendo exercício e a resposta é meio comprida. Daí já sai aquela resposta pela metade, né? E tal. Claro, tem aqueles que escrevem, né? Que gostam, vai lá, escreve tudo e tal. Mas aí eu uso esse exemplo para eles também, que é a questão assim, gente, parem e pensem tudo que vocês leem no WhatsApp, por exemplo, num dia. Muita coisa. Ou tudo que tu responde, né? É fichinha para aquilo que tu vai escrever numa questão de um exercício, ou um capítulo, uma parte do capítulo que tu vai ler em aula, alguma coisa assim. Não é nada, né? E então eu tento convencer eles disso. E talvez eles estejam escrevendo e lendo muito mais agora com essas tecnologias de comunicação, do WhatsApp, do Instagram e tal, do que antes, que eu só vou ler quando eu paro para pegar um livro. Estão mesmo, e é por isso que eles estão tão cansados. Nós, vamos falar por nós, a gente não pode falar pelo aluno, mas assim, se tu for pensar, Ricardo, tudo que tu já fez hoje de manhã até chegar aqui, ou enfim, né, não sei, tudo que tu já fez na semana, vamos pegar o retrato da semana, né? Dá uma canseira, porque assim, é um bombardeio de informações o tempo todo, tu já leu, já te comunicou, já escreveu e já facilitou a vida. Que antigamente a gente fazia isso, só que era por telefone, tinha que ligar, ou tinha que escrever uma carta, então eram outras maneiras. E hoje em dia o mundo tá líquido, híbrido, então corresponde. O nosso aluno, até chegar na sala de aula, ele já leu muito, ele já escreveu muito. A questão é a qualidade dessa escrita, né? Ele tem hiperfoco. Então, por isso que, por exemplo, o caderno de campo em ciências nunca vai sair. Sim. Por isso que o livro o físico em português nunca vai sair. Mesmo que tenha o híbrido, o Kindle e, né, as leituras, mesmo que tenha o caderno de campo digital, outras opções, o canônico sempre fica, porque é ele que nos mantém. Ele puxa o balãozinho e diz, não, agora é registrar e escrever, é hiperfoco. Né? Então, a cópia da rotina do quadro, ou coisas bobícias, assim, coisas pequenas, mas que são necessárias para puxar essas gerações de volta no momento, estar presente ali, né? E eu costumo dizer, Ricardo, se tu só tem 5 minutos na tua... Porque aí o pessoal vem, né? Eu não tenho tempo para ler, não tenho tempo para escrever, é muita coisa, né? Quem quer, acha uma maneira. E se tu só tem 5 minutos, usa aqueles 5 minutos e te dedica. Esteja na leitura, vai ler uma página naqueles 5 minutos, vai ler um capítulo, né? Depende. Esteja ali e cria isso como hábito, né? Faz 5 minutos todo dia, numa semana, depois para 2, daqui a pouco tu vai ver que tu tá 10 minutos, até aquilo tornar um hábito, né? E na ciência, o registro, né? A observação. Então, de certa forma, tá tudo interligado. A escrita criativa, ela tá em todas as áreas. Tá. Que massa. Assim como na escrita criativa, porque da maneira com que tu fala da escrita criativa, que nem tu falou ali, o aluno ele pode pegar o copo, ele pode pegar o celular, ele pode misturar os pensamentos dele, escrever e tal. Mesmo que ele tenha toda essa liberdade da escrita criativa, ainda assim ela tem algumas regrinhas que precisam ser seguidas para ele escrever um bom texto, ou tipo, deixa fluir. Excelente a pergunta. Não, escrita criativa não tem regra. É você tentar entender dentro da sua rotina, que cada um tem uma rotina diferente, né? As suas condições, o seu melhor horário de potência, porque é muito diferente, é muito relativo. Daqui a pouco tu me diz, eu produzo melhor à noite. Vários escritores falam isso, né? Se eu puder, eu rolo a madrugada, porque aí tá tudo em silêncio, o mundo parece estar mais calmo. Eu sou uma pessoa que não consigo produzir à noite. Eu, de manhã, tenho o meu horário de maior potência, porque parece que a mente tá mais fresquinha. Né? Tem pessoas que são melhor desenvolvidas à tarde. Então, assim, descubra. E essa rotina, ela muda conforme as tuas atividades, conforme o dia a dia, né? Sim. Mas, assim, acho que esse é o primeiro indicador. Tentar fazer um diário, uma análise, uma autoanálise e descobrir os melhores horários, o horário de maior potência, porque não adianta tu insistir que tu vai ficar aqueles 5 minutos todo dia de noite se não for o teu horário de potência. Se tu conseguir ficar 5 minutos no teu horário de potência, todos os dias vai ser mais potente do que ficar 1 hora daquele outro, né? Mas então não é uma regra, mas é uma dica. Outro item que eu sugiro sempre é bota no papel, ou registra no celular, faz uma ideia, um mapa mental, um mapa conceitual. O copo, quando ele tá cheio, ele transborda, né? Então, a gente precisa esvaziar esse copo. Coloca as ideias principais, depois tu vai eliminando. Construção de personagem, por exemplo, né? Eu tô com várias ideias para construir meus personagens. Bota tudo no papel.
Depois de várias possibilidades, tu começa com uma. Escolhe um personagem e aí tu faz a mesma coisa que tu fez ali, se transbordar daquele personagem, que te ajuda ao hiperfoco. Porque às vezes tu tá com tanta ideia, tu já tá com o teu livro pronto, agora eu tô falando de construção literária, né? Sim, sim. Mas tu já tá com o teu livro pronto e tu tá naquela angústia, tu tá sofrendo, porque tu não consegue sair do macro pro micro. E às vezes no trabalho científico, tu já sabe o que tu quer, só que é tão amplo aquilo que tu não consegue colocar o objetivo no papel. Tu precisa esmiuçar. É como o Ricardo lá no laboratório dissecando o sapinho lá, né? Ok, primeiro tem que abrir, tem que olhar, e aí vai pro micro. Então, coloca essas ideias. Eu chamo nada... Agora que dissecou o sapo, eu vou usar uma construção. O vômito literário, a gente chama, né? Vomita, bota pro papel aquilo que tá engasgado, tá entalado. Em algum momento, talvez tu vai usar todos os elementos, ou não, bota fora, bota no lixo. Manda pra namastê, manda pra natureza, né? A energia, gratiluz pra natureza. E pega um elemento. E começa com aquele elemento. O texto é assim. A escrita canônica é assim. Os alunos querem, 30 linhas, meu Deus, eles ficam sofrendo naquela primeira linha, porque a primeira não vai. Aí eu digo, não, coloca numa folha em branco as tuas ideias. E ali tu já pega, essa ideia, essa aqui, vou construir o primeiro, essa aqui. É uma outra maneira é uma inversão da lógica. É quase que uma licença poética, porque o poeta tem essa maneira muito peculiar de ver o mundo, né? Escrita criativa, se tu for ver, é poesia, né? Essa questão das linhas, por exemplo, né, isso pegava muita gente nos vestibulares, né? Então, tem que ser 30 linhas. Aí o cara chega na 25ª, já escreveu tudo que tinha que escrever e ele tem que arranjar alguma coisa para escrever mais 5. Né? Isso é muito engessado, né? Na nossa escrita. É por isso que no Enem já saiu esses dias não, faz um tempo, né? Hino do Palmeiras, receita de miojo lá no meio, porque o pessoal não sabe o que colocar, né? Eles ficam tão preocupados com a forma que se esquecem do principal, que mas é o conteúdo. Eles partiram para a escrita criativa, então. Não, esses aí foram criativos até demais. Até demais, né? Até essa classificação. Tá, e me explica um pouquinho como é que é que eu me lembro que quando a gente trabalhava junto, né? Tu trabalhava o jornal na sala de aula. Sim. E aí, aí vinha aquelas, às vezes entrava na sala de aula depois que tu tinha dado aula, tinha uma pilha de jornal lá em cima da mesa, né? E eu, quem é que deixou isso aqui, né? Aí a professora Ed, né? Então, o que vocês fizeram com isso aqui? Daí eles começavam a contar. Mas me conta como é que funciona essa atividade e como é que o aluno absorve isso e como é que daqui a pouco entra lá como avaliação na sala de aula, né? Porque, querendo ou não, né, a gente ainda tem a questão da avaliação na educação, né? Então, como é que isso tudo se encaixa no teu planejamento, assim? Obrigada pela pergunta, porque é muito importante falar sobre isso, né? Nós vivemos como nós falamos agora há pouco, um bombardeio de notícias, de informações. Junto com isso, como se não bastasse, né? A gente quase não tem problemas, vem as fake news. Hoje em dia, o vídeo é fake, tudo é fake, né? Tu já não sabe mais o que é real e o que não é. Então, eu acredito muito num trabalho pedagógico que envolva a leitura do jornal na sala de aula, seja ele impresso, digital, podcast, né, dá para ouvir a notícia, enfim, mas assim, no sentido de verificar fontes, checar fontes, né, porque o mesmo veículo de comunicação pode noticiar, trazer a notícia daquele dia de uma maneira que supostamente seria imparcial, e num outro veículo de comunicação está completamente diferente pelo uso de um determinado verbo, e ali vem o discurso político, vem o discurso ideológico, então tem muita coisa que fica subentendida ou fica no campo do não dito, né, nas entrelinhas, e que a gente consegue pescar numa manchete, numa chamada de jornal, numa capa de jornal, numa charge. Eu costumo usar muito charge, eu amo charge. As tirinhas, né, porque os artistas, é escrita criativa, né? As histórias em quadrinhos, o que é a Mafalda, né? Maravilhoso. Eu adoro o Nickel Nause. São maravilhosos. Porque tem bem coisa de bicho, de ciências e tal. Esses dias eu usei nas atividades de iniciação. É muito bom. E tem a ironia junto, isso, né? Tem o sarcasmo ali. Então, tem as figuras de linguagem que a gente consegue trabalhar, que às vezes um texto de 2.000 caracteres não te dá isso, né? E eu não tô falando, gente, que não tem que ter texto literário, né? Antes que os professores de literatura fiquem chateados comigo. Não. Mas eu acredito que a leitura do jornal, ela vem complementar a leitura científica, a leitura literária, as formas diferentes de leituras, mas exatamente para mostrar para esse aluno
como enfrentar as fake news, por exemplo, né? Ou como trabalhar para uma sociedade mais justa, mais igualitária, o enfrentamento à luta antirracista, por exemplo. Tá ali. Tu não precisa nem abrir o jornal. Tá na capa do jornal, tu vê as manchetes, então tu consegue trabalhar vários elementos, né? Questão de gênero, enfim, sem entrar em lutas, sem polemizar muito. Não precisa. Porque o jornal faz isso, naturalmente, as notícias fazem isso, porque o mundo está muito caótico, o mundo está muito louco e os alunos precisam ser preparados para essa sociedade. Eu acredito que a leitura é o principal caminho para isso. E eles vão estar, através do jornal, eles vão estar lendo a realidade, né? Eles vão estar participando ali. Claro, hoje em dia também jornal já está começando a desaparecer, né? Mas o jornal físico. Não vai. Né? Mas aí tem o digital, porque também quando teus alunos lá publicam alguma coisa, aí sempre aparece lá no Instagram, eu dou uma lida também, que às vezes são meus alunos também. Ai, querido. Né? E aí o aluno, então, tu leva esse jornal para a sala de aula. O aluno, ele lê esse jornal. E aí, ele parte a escrita dele da onde? Ele faz uma crítica, ele complementa, o que ele faz? Depende da proposta, né? Porque cada dia, dependendo das notícias, enfim, né? A gente também faz uma mediação, porque nem tudo que está no jornal também é pedagógico, por exemplo, um 5º ano, né? Então a gente faz Tem que adequar. filtro. Mas supondo que foi feito um plano, um objetivo pedagógico de trabalhar o texto X naquele dia. Então, o jornal é levado, é feita a leitura, é feito um debate, um momento de conhecimento prévio, de ouvir os alunos, né, fazer essa leitura, e a partir daquilo a gente tenta transformar para a realidade do aluno, porque também às vezes essa realidade que está no jornal não é a realidade deles, e nem por isso a gente não pode deixar de trabalhar, porque, por exemplo, tá o buraco na rua lá do Joãozinho. Joãozinho tá lá na capa do jornal protestando que tem um buraco lá na sua rua. Daqui a pouco não é a realidade do meu aluno ali, porque na rua do meu aluno tá o asfalto bonitinho, não tem esse buraco, né? Sim. Mas, de certa forma, é social. O que nós podemos fazer como turma para isso? É possível fazer um estudo sobre uma carta para a prefeitura, uma carta aberta, uma carta coletiva, né? De que forma a gente pode ajudar o Joãozinho que tá com problema na rua? Porque eu entendo que o jornal é um gênero literário, enfim, um gênero textual didático. O jornal em si traz vários gêneros, a crônica, o conto, tá? Mas o jornal em si é um instrumento que foi muito diabolizado, foi muito profanado, né? Porque são gêneros marginalizados, que não se trabalha muito, durante muito tempo se trabalhou a leitura literária e sobretudo isso. E eu acredito que tem que ter um equilíbrio, e a escrita criativa traz esse equilíbrio, né? De trazer um pouco da realidade mesclado à ficção, né? À fantasia, para tentar encontrar caminhos que preparem esse aluno para viver em sociedade, né? Então, dá para fazer de várias formas, né? Mas eu acredito que a leitura de um texto de jornal, ela impulsiona um texto que será feito pelos alunos. Ele geralmente é lido, o texto do jornal, para produzir outros textos, coletivos ou individuais, tirinhas, charges. Mas aí cada aluno decide como ele quer escrever, ou tu faz alguma combinação assim com a turma? Hoje a gente tem que transformar esse texto aqui, que nem tu falou, numa carta para a prefeitura. Como é que tu diferencia essa criatividade entre eles? Fazemos combinados. Por exemplo, hoje nós vamos falar coletivamente, vamos para o quadro fazer um texto coletivo. E aí a produção daquele dia foi o coletivo. Aí cada um vai lá e escreve um pouquinho. Cada um vai falando. É uma bagunça, né? A bagunça é o mais legal da sala de aula. Boa, né? Não, hoje vocês vão de tema levar para casa, vão discutir isso com os pais e vão entrevistar, porque aí entra outro gênero, o gênero oralizado, né? O oral, a entrevista, porque aí tem que transcrever, aí isso é ciências também, né? Sim, tem que transcrever, como é que fica a fala, isso também dá outra baguncinha, né? Porque vem para a sala de aula, fulano falou isso, né? Ou tu pode trabalhar em duplas, funciona muito bem em dupla também, quando é um assunto mais polêmico, né? Das duplas produzirem seus textos, grupos, já dá para trabalhar textos em grupos. E o último nível, que geralmente é o mais trabalhado, é o individual mesmo, porque aí vem as questões gramaticais do Ricardo, né, os problemas da Edilane lá com parágrafo, né? Então a gente consegue ali, em língua portuguesa falando agora, né? Ter a matéria-prima para trabalhar as questões de conteúdo em si, né? A letra maiúscula, não está fazendo parágrafo, não está colocando título, e aí dali a gente vai para o canônico. O tradicional, sabe? Aí entra a avaliação. Entra a avaliação. Daí, então tu vai ver ortografia, gramática. Em segundo momento, sempre. Em segundo momento. Sim.
O primeiro momento é a leitura em si, a Aham. discussão e a produção do que o aluno conseguiu. E o segundo momento a gente vai para cumprir tabela, porque a gente está no sistema e o sistema Sim. te engole, né? Sim, assim como tu falou, tu vai pro macro primeiro Depois. e aí depois tu vai pegar o detalhe lá da escrita, né? Isso. Aquele hint português, aquele acento que faltou, a vírgula que tá um lugar errado, E né? que são erros comuns, geralmente são comuns Sim. entre todos, assim. Claro, Aham. existem especificidades, né, ou necessidades especiais, Uhum. inclusões e tal, mas geralmente são erros comuns, isso é legal, porque daí a gente consegue fazer uma devolutiva para a turma sem falar nomes e dizer, ó, pessoal, Ah. os erros mais comuns foram esses, né, e aí a gente vai mostrando. Uhum. Então, fica um ensino, e eu não tô romantizando, todo dia tem desafio, Sim. isso não é fácil de fazer, Não, né? não. Não é simples, É. mas é mais significativo, Uhum. né? A aprendizagem, ela acaba sendo impactada, digamos Sim. assim, porque a escrita ali, a leitura tem uma função social. Uhum. Não é um escrever para gaveta, que é o que eu brinco, que a escrita criativa odeia gaveta, né? Porque a vida toda a gente escreve para as gavetas, a É. gente é treinado para não criar problema, bota tuas angústias no papel ou nem bota, né? E esconde. E a escrita criativa é um extravasar das gavetas e é um compartilhar com o mundo, né? Não, vamos ver a tua dor, vamos juntar com a dor do outro e vamos unir as nossas dores, né? Então eu costumo dizer assim que na psicolinguística, nossa, agora a gente Vamos vou lá, dar uma vamos lá, viajada, Ed. mas vou voltar. É o papo criativo. Freud, Lacan, Companhia Limitada ali, né? Escrever é rumar para a morte. É meio 300 Esparta, é um ato meio suicida, assim. É. Quando o Ricardo escolhe escrever um texto, ou Aham. escrever, pode ser narrar, gravar, né? Porque falar é existir para o outro. Essa Sim. fala não é minha, eu adoraria se fosse, né? Mas é do Bakhtin, meu queridão, né? Mikhail Bakhtin. Não entendeu? Bota no Google, joga a referência lá, meu anjo, tu vai pegar. Então, escrever, falar é existir para o outro, tá? Sim. Quando eu escrevo, na verdade, eu tô em contato com o campo das ideias. E na psicolinguística, isso é um ato de coragem. Porque ler é um ato de liberdade. Sou eu no meu mundo, me protegendo nas minhas ideias, eu não preciso interagir. Eu consigo ficar lá, ratinho de biblioteca no cantinho, no recreio, ficar lendo. É um ato de liberdade, eu comigo É mesmo. intrínseco. Isso. A informação, ela tá vindo até você através da leitura. Isso, então é teu. A Aham, leitura. A sim. escrita, não. A leitura é in. A leitura é out. Desculpa. A A escrita. leitura é in e a escrita é out. Então, esse out exige coragem. É um ato meio suicida, porque no momento em que tu diz... eu vou ler meu texto para a turma, tu matou o Ricardo, autor, e assumiu que aquele texto agora é dos leitores que estão ouvindo a história ou lendo. Porque não é mais teu, ele é passível lá dos canceladores no tribunal da internet. Sim, porque agora vai ser intrínseco para eles. Agora tu tem que Eles é assumir. que vão ser atingidos pela Tu informação. vai assumir a que tu vai autoria ler. do teu texto, vai dizer, Aham. ok, fui eu, não adianta dizer não é da mamãe, é da mamãe sim, foi tu que escreveu, Sim. né? Tu é responsável e responsivo, porque ele vai gerar uma resposta, né, segundo o Bakhtin, Aham. mas ele não é um problema mais teu. Agora ele é um problema do leitor, de quem está ouvindo. Isso é a base da escrita criativa. É fortalecer essa leitura, esse processo que é in, para te deixar mais forte de si mesmo, no momento que tu te sinta pronto para assumir tua autoria e fazer o out, que é a escrita, que é meio que rumar para a morte. Tu tá no precipício e ó, vai lá. Isso, Vai voar. o pulo no bang jump. É esse mesmo. E é por Né? isso que a inteligência artificial tá facilitando o meu trabalho. Aham. Tá facilitando o trabalho dos professores de português, porque assim, tá criando gerações, não posso dizer emburrecidas, né, mas que estão acostumadas a terem a ferramenta trabalhando para si, e quando chegarem lá no momento do vestibular, elas não conseguem desenvolver. Elas não conseguem desempenhar, porque Botar pra fora. elas estão tão acostumadas que esse out é fake, não existe, que Sim. não é dela, elas estão tão intro, que chega lá na hora que vou lá, sou paga para corrigir redação de vestibular. Aham. Eu chego lá, 20, 25 linhas, o cara escreveu, sei lá, no máximo 10. Meu trabalho fica muito fácil, eu faço um risco ali, passo pro lado e recebo pago pela redação corrigida, tá? Pleníssimo. Então, continuem usando inteligência artificial dessa forma errada, que vocês estão facilitando o trabalho dos corretores de redação de vestibular. Agora, o Ricardo e a Edilane, que usam lá a chat GPT, que sabem fazer uso disso e que vão além disso e mostram o domínio sobre a máquina, mostram que são autorais, conseguem pegar o texto e dizer, não tá bom, isso aqui não é o que...
essa parte me ajudou. Esse parágrafo eu vou pegar, eu vou utilizar, mas isso não tá bom. Esse aí é o cara que vai top lá, gabaritar na sua redação. Por quê? Porque ele sabe fazer uso da ferramenta, mas mostra quem manda. Porque, Ricardo, se a gente não fizer assim, não desenvolver pessoas que saibam fazer isso, a gente tem que chamar os Autobots, né? E rezar pro Optimus Prime vir logo, porque o negócio vai pegar, né? Ou ficar com medo da Skynet também. Não vai funcionar a coisa. Mas o que eu quero dizer é assim, ó, usar as ferramentas que nós temos é muito bom. O problema é não saber fazer uso disso e deixar elas te utilizarem, porque aí sim a inteligência artificial está sendo treinada para ler e está lendo, né? Está sendo treinada para escrever, para criar. Até agora não conseguiu passar os humanos, porque ela não tem esse ineditismo e essa autoria muito peculiar que nós humanos temos, que cada um tem o seu jeitinho, o seu estilo. Ela consegue ainda passar uma falsa impressão. Exato. O ChatGPT faz isso, né? Porque tu pede alguma coisa para ele te compõe o texto, quando tu lê, parece que o teu cérebro ele te obriga a achar que aquilo é uma coisa muito bem composta e é uma verdade, né? E na verdade tu tem que ter coragem de criticar o chat. Exatamente. De brigar com ele. E dizer que, ok, eu escrevo não tão bem quanto você com relação às regras, mas eu que mando aqui, eu vou com erro mesmo, né? Sim. E esse aluno é o que acaba se destacando lá no vestibular, ou enfim. Eu penso, então, da maneira que tu explicou pra gente essa questão da leitura ser intrínseca ao aluno, me parece que se ele ler muito, ele começa a criar uma zona segura em volta dele. Sim, porque ele se sente, ele amplia vocabulário, só que depois essa zona segura pode atrapalhar ele na hora de externalizar isso, na hora de ler isso, transformar isso no alto que tu falou. A leitura é o copo que tá cheio. Uhum. E a escrita criativa é o transbordar, é tirar um pouquinho de água para colocar novas referências e compartilhar com o mundo. Então é na metáfora, né? Nossa, agora a gente foi profundo. Nossa, deu um... Freud ficaria orgulhoso. Mas tu vê, né, são outras maneiras da gente enxergar as coisas, e aí é que tá a criatividade da atividade pedagógica, né? Ou seja, a gente tá literalmente explodindo, né, a base da escrita e trabalhando com os fragmentos dessa explosão. E o mosaico é bom, né? Todo mosaico é bom, porque nós somos, na verdade, mosaicos ambulantes, né? Nós somos pedaços, caquinhos, né? Não importa o que fizeram com a gente, Ricardo, o que importa é o que a gente vai fazer com isso, né? Isso. Então, assim, os caquinhos estão ali, mas vai ficar bom. A gente vai colar, vai ficar até melhor, né? Mas ficam as marcas, assim como na nossa escrita, né? Fica lá a cicatriz do guerreiro, né? Nossa, e eu também, às vezes, me preocupo com meus alunos com a questão deles entenderem o processo, né? Porque a gente está tendo muita ferramenta automática, né? A nossa primeira ferramenta automática lá, quando a gente estudava, era a calculadora, né? E aí, então, não pode usar a calculadora, né? Por quê? Porque nos obrigavam a entender o processo do cálculo, para depois, mais para frente, lá, quando chegar na faculdade ou no ensino médio, aí tu usar a ferramenta calculadora que vai te dar mais agilidade. Sim. E acredito que na escrita criativa, acho que tem que ter esse objetivo também, né? A criança tem que aprender a conhecer o processo da escrita, jogar com as palavras, os erros, tudo, para depois ela chegar lá num chat GPT e não, o texto tá bom, não, o texto não tá legal. Ou, faltou um detalhe no texto que eu vou perguntar de novo, eu vou perguntar de uma outra forma para ele. E aí sim ele começa a ser o autor daquilo ali, né? Utilizar. Na verdade, a gente já usava inteligência artificial, Ricardo, quando a gente ia lá na biblioteca, o pessoal, agora eu vou dar uma viajada, o pessoal não vai entender, né? Quando a gente ia lá e parava na fila para usar a Barça, né? Porque a Barça, nossa, tinha fila, tinha que reservar, né? A Larousse. Ai, que jeito, já era fino, né? Eu usava a Barça. A Barça era... A Barça amareladinha lá, né? Tinha
fila para pegar. Mas assim, ó, o que que a gente fazia? A gente ficava horas copiando trechos, entregava à mão, era a inteligência artificial de ponta que a gente usava, só que a gente copiava trechos, tá? Não tinha a transcrição em segundos ali, mas não deixava de ser. Então, o que que eu acho? A gente perde muito tempo. Agora eu tô falando do ensino médio profissionalizante, ou que nem eu dou aula na faculdade lá no IFSUL, né, no curso de História para historiadores. A gente perde muito tempo conferindo se aquele aluno passando no plágio, se o aluno gerou, não gerou, né, se foi autoral, se não foi. Isso. A gente devia estar investindo esse tempo lá na infância e focando nesses alunos, fortalecendo eles no sentido de dizer, vocês são capazes, vocês são autores, vocês têm autoria, escrevam do seu jeito. A linguística, a correção é um detalhe importante, mas é um detalhe, porque se nós fortalecermos o estilo próprio, ele vai saber que existe a ferramenta, ele pode até fazer uso, mas ele está tão seguro de si, que ele vai dizer, não, meu texto ficou melhor, né? Eu até posso usar o parágrafo lá que a prof usava na Barça, tu também usava, nós também fazíamos, né? Sim. Mas essa ferramenta não vai ser uma ameaça, sabe? A gente hoje em dia está muito preocupado se é plágio, se não é. O Bakhtin dizia, palavra minha é palavra outra. Se tu for ver, tudo é plágio. Tudo é palavra reutilizada, né? Só que o que nos muda, o que nos diferencia? A autoria de cada um. O jeitinho do Ricardo escrever é diferente do jeitinho da Edilane. É como a impressão digital, que é única, é como o cheiro de cada um. E a escrita criativa tenta buscar essa identidade. Fazer tu te conectar com o teu eu, de maneira que tu identifique a tua própria identidade. Os teus colegas te identificam por essa identidade, a tua família, né? Os teus familiares. E inclusive o teu professor. E o ChatGPT tem... A gente está falando só de ChatGPT, mas tem outras, né, ferramentas aí de inteligência artificial e vão surgir novas. Mas o chat, então, os alunos já identificam. Isso aqui, né? Por quê? Porque ele tem um estilo próprio, que é só dele, né? Que graças a Deus é diferente do nosso. Isso. Então, é fortalecer humanos, máquinas, e vamos continuar muito bem assim, trabalhando lado a lado, mas diferentes. Eu acho que a escrita passa por isso. As próprias ferramentas de criação de imagem também, né? Lá o Midjourney, por exemplo. Também, porque a imagem também pode ser transformada em escrita, né? Sim. Até mesmo na área da escrita criativa. E, sei lá, daqui a pouco o aluno pode compor alguma imagem ali, né? Usando o prompt ali que ele bota a ideia, ele gera aquela imagem e aí ele pode gerar um texto em cima daquilo ali, né? E fica bem legal, né? Porque tem vários alunos que estão gerando capa para os livros usando inteligência artificial porque eles não conseguiam encontrar uma imagem, né? E a partir daquilo eles vão para o papel e desenvolvem a sua própria... Então, assim, eu acho que são ferramentas que trazem um repertório incrível, só que a gente tem que sempre mostrar quem manda, né? E entender que a gente está acima, porque do contrário, os profs de arte, né? A arte faz isso, Ricardo. A arte, para mim, é insubstituível, existe toda uma discussão aí, porque a inteligência artificial está ameaçando mais a arte do que a escrita, inclusive, né? Mas eu acho que não. Eu acho que o bom artista, o Van Gogh sempre vai ser o Van Gogh, né? Não existe outra forma. O livro sempre vai continuar existindo. Na minha opinião, o jornal digital, ele tá vindo com força, mas o impresso vai sempre acontecer, vai sempre ter. Hoje, aquele aluno que tem o texto lá vinculado no digital, ele em algum momento vai lembrar disso com carinho e vai dizer, não, mas eu quero ter o físico, então ele vai, né? E tem coisas que são canônicas, não adianta, tem coisas que não mudam, né? Só até mesmo para criar o logotipo do LearningCast, eu fui lá para inteligência artificial, né? Olha aí. Criar imagens e tal. E mesmo assim, ele não chegou, mesmo escrevendo de várias maneiras, e tem uns artifícios que dá para usar ali, de estilos artísticos que tu escolhe e tal, ele não conseguiu chegar no teu me nível. convencer. Ele não conseguiu me convencer. Que bom. E olha, e as imagens eram bonitas. Bonitas, assim, e aí tu escolhe o estilo artístico, né? Ele muda o traço, ele muda a cor, ele muda a paleta de cores, né? E aí, nossa, eu gerei acho que assim, umas 30 imagens, né? Porque tu pode escolher, ele faz de 2 em 2, de 3 em 3, e vai fazendo. E nenhuma me convenceu, nenhuma chegou na imagem que eu quero passar a ideia para os ouvintes, né? Então, realmente é isso, é treinar o domínio. Só que a gente tem que cuidar que quando a gente trabalha lá com os alunos, né, lá no 5º ano, 6º ano, 7º ano, galerinha que a gente gosta, né? Pilhados. Os pequenos lá,
a gente tem que cuidar para não acontecer o inverso, né? Para a tecnologia não ser superior ao pensamento dele. Ele tem que aprender a ter o controle disso. Sim, né? até porque os pais estão horrorizados, que não sabem usar, né? Se sentem ameaçados, os professores acham que, né? E eu acho que não. Nossa, na nossa época era a TV, né? Meu Deus, a TV, não deixa essa guria na frente da TV. O castigo era desligar a TV. Nossa, Ricardo, eu me alfabetizei Aí em casa. acabou a criatividade, né? Eu me alfabetizei em casa lendo gibi aos 4 anos, a chata na educação infantil, em casa olhando Xuxa, e a Xuxa não me matou, a TV não me matou, depois veio o computador, aí o celular, né? Então, assim, ó, cada época tem a gente pega um para Cristo, né? E diz que aquilo ali. Eu acho que os desafios, eles são necessários e são fundamentais na educação para mostrar que a essência é o fazer pedagógico, né? E o professor, quando ele tem a missão, ele sabe o que ele está fazendo. Que é o teu caso lá, no 6º ano, tu sentiu esse chamado. Então, tu tá lá, tu não tá a passeio, tu sabe que tu quer, e que não é fácil o teu trabalho, desenvolver ciência, né? Fazer ciência, o observar, crítico, método, né? Trabalhar tudo isso. Mas é por não ser fácil que é legal, né? E isso o robô não vai conseguir te substituir nesse fazer. E a gente tá passando, a nossa geração de professores, né? A minha, a tua, a gente tá passando pela transição, né? Então, até mesmo para nós, às vezes é dificultoso tu conseguir encaixar a parte criativa dentro da sala de aula, dentro do teu planejamento. Isso não é tão fácil. Para outras pessoas é super difícil. Aí as pessoas acabam criando resistência e acabam excluindo aquilo, né? Não, celular não dá, né? Não pode fazer isso porque o aluno não vai raciocinar e tal. Claro, existe isso, a gente tem que tomar esse cuidado, mas a gente tem que modernizar a educação. A gente tem que sair um pouco daquela coisa que a gente ainda está dando aula de uma forma muito parecida há 60 anos atrás. A escola não mudou, né? Tudo muda, né? A medicina agora opera com robô, né? Então, tem várias... Hoje em dia, a odontologia, por exemplo, o aparelho tradicional, aquele de metal, já está saindo, né? Já está começando a vir Tu nem vê, as próteses invisíveis, aquelas, né? Então, e a educação, né? Eu acho que até está havendo uma transformação, mas ainda é muito lenta, né? É muito lenta porque a educação tu não vai impactar só o aluno. Não é tu chegar lá e... Não, agora nós vamos fazer assim. Porque daí isso aí também vai chegar lá em casa, né? É uma cultura toda. Vai chegar lá nos pais, vai chegar nos avós, vai chegar nos tios. E não, mas como assim? Como é que o professor tem a coragem de fazer isso? Né? Sim. E eu não acho também, Ricardo, que tem que ser sempre, desculpa te interromper, não, tem que ser sempre inovador. Não, esses dias eu fiz um ditado. Daí vai dizer, nossa, mas o que tem de inovador? Não, eu volto a dizer, tem momentos, e o professor sente. É aquela essência que tu não pode perder. Não pode, né? O uso do dicionário, o ditado, a produção de texto, o ensino canônico, mas a escrita criativa, essas inovações, elas vêm como um alívio no fardo, elas vêm como um bálsamo, porque é ali que a gurizada mostra a que veio, e é ali que os professores ficam de cabelo em pé, porque nos tira da zona de conforto, né? Daquele controle que nós achamos que temos, que nós não temos controle nenhum. Isso. Assim como quando escrevemos, achamos que controlamos a caneta e não é a história que nos controla, é a história que nos escolhe e ela vai escolher se vai ser escrito ou não. Não adianta tu sentar ali e te obrigar a escrever a tua tese, que não vai sair. Agora, se tu no trânsito sentiu aquela ideia, aquele momento, tu vai gravando, tá pronta a tese. Então, o corpo é o pincel. Considerar isso e considerar que escrever é pintar palavras, tudo é mais fluido, tudo é mais legal. E realmente, assim, eu tento ser criativo na sala de aula, mas tem coisas que não tem como. Essa semana eu estava dando aula sobre os termos científicos, né? Aquelas coisas autotrófico, heterotrófico, procarionte, eucarionte. E essas são coisas assim que não tem o que tu ser criativo ali. O aluno ele tem que saber o significado daquelas palavras ou não, né? Vai que me correu a ideia agora de fazer um ditado. Arrumei uma confusão que os alunos vão me odiar agora. Porque eles... Mas é legal. Tu bota aquilo assim e eles estranham tudo. E eu falei pra gente, é assim, ó, assim como vocês aprendem lá que no português tem o plural, tem o singular, tem o lugar certo da vírgula e tal, isso aqui é a mesma coisa, só que para ciências.
Então, se eu perfeito. chegar lá no meio do ano e dizer que o ser vivo tal é autotrófico, Já tem que saber. você já tem que saber o que é autotrófico. E tu sabe que Né? o ditado ajuda, porque assim, ó, não como instrumento avaliativo, eu não avaliei. Eu fiz no Aham. caderno, mas eu fiz simulado para eles saberem quanto teriam tirado. E foi um momento de silêncio e de hiperfoco. Porque ali eles se obrigaram a parar, respirar, e a gente faz um momento de mindfulness, né? Aham. De esvaziamento da mente, porque eles precisam disso. Eles vêm tão acelerados, né? Principalmente depois do recreio. Sim. Então fica a dica aí, professor. Bah. E eu me lembro que tu lembra que de vez em quando eu te dava uma listinha de palavras Sim, que muito eles bom. escreviam errado, Muito bom. né? Essa parceria, né? O trabalho Isso é legal. interdisciplinar. É muito Então eu legal. pegava lá nas provas, né, os alunos, várias palavras, não, até mesmo nem os termos científicos, né, palavras comuns do português. Ciências. E, tem nossa, eu acento. tô vendo muito erro aqui, né, oxigênio com H, Ah, né. nossa. O- Meio a- ambiente, saiu um hambúrguer no meio, né? Ambiente. Meu Deus. Aí eu fazia listinha lá e passava, ó, professor Ed, ó, tá dando Help. problema aqui, tá aparecendo demais isso aqui, trabalha lá com os alunos, né? Então, a parte de ser multidisciplinar também entra na área da indústria criativa, né? Sim. Tu começar a cruzar as informações com outros professores, fazer atividades em conjunto, né? Isso é importante também. Na escrita criativa, tu consegue também fazer essa parceria? Muito. E principalmente com ciências, né? Porque aí quando tu trabalha, por exemplo, um método científico ou um projeto de pesquisa, tu tem que trabalhar os verbos específicos. Então, português e ciências tem muita coisa, tem muito em a ver, né? Muita coisa que aproxima no sentido de preparar os alunos para aquela função social do texto. Ah, é para uma feira, que eu posso estar conseguindo vaga em outra feira, minha família vai lá me ver, pode ter uma entrevista. Então, eles se preparam para aquele momento, né? E tem muito mais sentido ter um outro professor cobrando e ajudando. Ó, a professora falou, aí o professor vai cobrar, né? Ó, o caderno de campo. Então, eu acredito que a escrita criativa proporciona esse sair da caixinha, né? Pensar fora da caixinha e falar com outras caixinhas, né? E combinar sim. dentro de uma outra grande caixa. Isso é bom. Teve uma vez uma atividade, lembra da Vivi? Sim, Vivi querida. de português, né? Maravilhosa. Ainda tá com nós lá, trabalhando. Beijão pra Vivi, se ela tiver E ouvindo. aí, e a gente entrou junto, isso era na pandemia, quando tava tudo online. Meu Deus. Aí a gente entrou junto na sala de aula, os dois professores, porque ela tava trabalhando Kafka com os alunos. Nossa, metamorfose. Metamorfose. A baratinha entrou. E aí Ricardo. entrou o entomólogo, né? Que legal. Ai, que a barata é comigo, né? Que Aí demais. expliquei como é que é a evolução, né? Que legal. As metamorfoses da barata, o que acontece lá desde o ovo até ela chegar no adulto e tal, né? E foi uma aula, assim, os alunos gostaram bastante, né? Foi uma aula diferente. Nós falamos de dois assuntos totalmente diferentes, né? Português e ciências, mas que no momento eles se cruzaram. Que legal. E, nossa, foi muito proveitoso, assim, né? Que E legal. acho que tem que fazer mais isso, né? Não é Tu só lembra o aquela ano? coisa. Não lembro o ano. Oitavo? Não, era sétima, eu acho. Ah, que legal. Eu acho que sétimo ou oitavo, acho que era sétimo. Sétimo. Era um sétimo ano. Tu me deu uma ideia agora. Tô pensando pros meus oitavos, porque te interrompi. Então, Não. a gente já tá aqui Segue. trabalhando. A gente tá não, trabalhando. não teve uma vez que eu trabalhei contigo negócio de um texto de aranhas? Teve. Do quinto, Teve lembra? no quinto Que daí ano. tu trabalhou, era o texto de medo de aranha, uma coisa assim. Era que a aracnofobia e não sei Que era o do quê. livro? Sim, que Aí tinha eu no livro. trabalhei aranhas com os alunos, levei nos Que laboratórios legal, é e tal. verdade. Pra eles Nossa. conhecerem, né, a aranha e perderem o medo. Recordar é viver, agora eu tô, Lembrou? né, tô lembrando. E eu tô num desafio com os oitavos, que é uma fase mais complicada aí para leitura, que alguns estão relatando, eu odeio ler, né? Então a gente tá Aham. decidindo o livro didático para fazer o trabalho avaliativo. Sim. Agora tu me falou do Kafka, eu pensei, cara, olha aí, daqui a pouco já vou entra chamar a junto professora aí. de ciências e já Isso. vou fazer um barulhinho bom lá. Isso. Viu? Já mostra Podcast lá a Learning- metamorfose. Learning Cast, aqui, Learning resolvendo Cast, problemas. aprendizado. E esse realmente é um dos objetivos nossos aqui. É trazer esse conhecimento dos profissionais, né, que trabalham nesse braço criativo da educação e realmente dar ideias para quem está assistindo. Né, para quem está assistindo. Isso é escrita criativa. E para aplicar na sua sala de aula, né? Porque a gente tem que espalhar isso, né? Muitas vezes eu já ouvi falar, né, de vários professores em outras instituições. Nossa, aquele cara
ele faz umas loucuras, ele faz isso, ele faz aquilo. Já ouvi falar também de escolas, né, que tem algumas escolas que estão trabalhando também do modo diferenciado, mas às vezes essa informação ela fica muito dentro da instituição e ela não sai dali de dentro. E o professor também acaba, por uma prática que a gente está sempre dentro da instituição trabalhando, a gente acaba não externalizando isso, não trazendo essa ideia para o público, né? Fica só ali na comunidade escolar, né? Então, o professor é criativo, ele é louco, né? Chama a gente de louco, né? Ele é louco porque ele faz tal coisa. Ano passado eu botei os alunos a medir a árvore da escola, fazer laudo de cobertura vegetal, né? Então, medindo as árvores, tudo e tal. Fiz os alunos medirem sem régua, tinham que medir com o pé, com a mão. Medir a largura, medir a altura e tal. Então, aí o pessoal diz, é coisa de louco e tal. Não, mas a gente está indo para um braço criativo. Só que daí agora não dá para isso ficar só dentro da instituição, né? Tem que começar a contar para os outros. Olha, eu fiz isso e deu certo. Que nem tu, eu fiz a escrita criativa e deu certo. Eu trabalho o jornal e dá certo. Eu trabalho assim e dá certo. Dá para encaixar no planejamento, dá para avaliar, dá para dar nota, dá para fazer tudo. E sair um pouco daquela coisa do conteúdo do livro, da aulinha tradicional e tal. Né? Botar o professor galinha, né? Bota o ovo e aprende a cacarejar, porque a gente só bota o ovo, né? A gente não diz botei o ovo, a gente tem que começar, né? Pois é. E não falar só do que deu certo. Claro, aqui eu cheguei no primeiro só falando do que deu certo, mas se for falar do que deu errado, que também é pedagógico importante, também é. Nós podíamos gravar aqui 20 horas e ficar falando, porque o erro também é matéria-prima docente. Sim, né? Assim como na pesquisa também, na pesquisa científica. É o erro. Às vezes tu planeja um monte de coisas na tua pesquisa, tu tem lá tuas hipóteses, e nenhuma. Né? E daqui a pouco, nenhuma hipótese que tu pensou é a que vai dar certo lá no final. Aí liga pro orientador, socorro, professor Ricardo. Mas é que o zero também é um resultado, né? O resultado negativo, ele também acaba sendo um resultado. Então, e as pessoas têm que lidar com isso, né? A frustração e entender a frustração, ou seja, mesmo dentro das ciências, por exemplo, se tu fez uma pesquisa e aquela pesquisa não resultou naquilo que tu quer, então isso não pode ser uma coisa negativa. Interpreta agora o porquê que aquilo não deu certo. Será que, acredito eu, né, que a gente não errou propositalmente lá na metodologia, mas daqui a pouco a gente pode ter aplicado alguma coisa que influenciou lá no final, ou não. Ou a gente fez tudo certinho. E é isso aí. E o resultado foi a surpresa. Paciência. Né? Foi a surpresa. Então, a gente tem que... Nossa, isso é muito importante trabalhar com os alunos. Né? A gente está numa geração que não tolera a frustração, né? E como é importante. Nossa, a gente vivia ralado, ganhava ou não e tá tudo bem, né? Tá tudo bem. Então, eu acho que tem coisas que a gente precisa voltar, né? Ed, tu gostaria de enfatizar mais alguma outra assim, atividade, alguma coisa legal, interessante que seria trazer pra gente? Assim? Nossa, tem muitas coisas, mas eu acho assim, ó, focar, deixar uma mensagem já me encaminhando pro final, né? Faça o melhor que você puder nas condições que você tem. Não pense em mudar o mundo, que bom, né? Que você quer mudar o mundo, né? Essa visão romântica, humanista, de acreditar que as coisas vão dar certo, que bom, não perca isso. Mas assim, ó, não começa despoluindo a Amazônia, vai limpar o teu quarto, né? Vai arrumar tua gavetinha. Exatamente. Vai arrumar tua gavetinha, pega lá os teus escritos, junta tudo, isso joga aí. num Word, num digital ou passa limpo. Começa com o que tu tem. O melhor que temos é o hoje, é o agora. Então, e a perguntinha básica, né? Se não eu, quem? Se não for eu, quem vai escrever esse texto? Ninguém vai escrever isso por mim. Talvez isso aqui é a minha visão, o meu mundo, a minha história, só eu posso contar. Então, se não for agora, quando que eu vou fazer isso? Vai procrastinar até quando? Acho que essas perguntas são a base aí da escrita criativa. E o resto, ficar atento aos sinais, né?
o melhor celular é aquele que tu tem para fazer o teu registro, o melhor caderno é aquele, o melhor lápis, o melhor caneta é aquele que tu tem à mão. É pegar o que tu tem sem mimimi, né? Chega de mimizento, vai fazer, baixa a cabeça e faz, trabalha. E não se julgar tanto, Ricardo. Eu acho que esse também é o segredo, né? Nós somos os piores avaliadores de nós mesmos, né? O pior crítico que tem é a gente. Às vezes eu tenho a impressão que parece que Somos a nós. gente sempre tá jogando a nossa linha para baixo, né? A gente foi educado assim, né? Não tá bom, baixa a cabeça vai fazer melhor, Isso, né? E eu acho que essa busca deve ser constante, mas existe um limite ali, né, que ultrapassa, que vai para a ansiedade. Então, assim, ó, seja gentil com os outros, em primeiro lugar, né? Comunicação não violenta, mas contigo, com o que tu escreveu, acolhe, dá risada, meu. Se tu errou, dá risada do teu erro. Aprende a conviver com ele, é só um erro de português. É só. Isso, aí usa o chat GPT para te ajudar os corretores, né? Mas a tua ideia é tua. Ali tá o teu diamante. O carbono, né? Vai lapidando ali, né? Até virar o diamante, porque eu acho que as ideias que são a base. Seria isso. Ah, que legal. Oi, Ed, assim, ó, nossa, eu não sei se de repente a gente não vai voltar a conversar de novo. Ai, meu Deus. Né? Se a galera gostar aí, o pessoal que tá assistindo gostar, eu posso trazer aí de volta aí, que eu sei que ela vem. Eu venho, o maridão, o mozão tá lá atrás, ele vem, né, mozão? E tuas redes sociais? Então, a pessoa... Contato contigo, como é que a pessoa fala mato, contigo? Né? Eu acho que eu vou deixar o meu e-mail, que vai ficar mais, né? Porque, assim, a rede social tem Instagram, mas é daquele jeito, assim. De vez em quando eu dou uma olhada, às vezes daí é o marido que administra, coitadinho, então não dá conta, né? O arroba é Ed e Luiz, que é o nosso Instagram. Mas o e-mail, né? edilane.nh, N de Novo Hamburgo, né? NH, @gmail.com. Ou faz o seguinte, manda pra cá, segue o Learning Cast, né? Também, Vamos monetizar. Fizemos a ponte. Deixa o seu like, inscreva-se no canal, siga o perfil e manda lá pro professor Ricardo, ele faz um compilado e aí a gente vê se eu volto, se eu mando uma resposta por e-mail para ser lida aqui, a gente vai organizando. Isso aí. Muito obrigada. É isso aí então, pessoal. Então sigam, né, lá a professora Edilene no Instagram dela. Tá com alguma dúvida, uma sugestão, alguma coisa, manda e-mail para ela, ou fala comigo, fala com o LearningCast, fala no meu Instagram, que eu falo com ela também, manda se você tiver perguntas, alguma coisa assim, né? E até mesmo, de repente, algum assunto que vocês querem que eu aborde novamente com a Ed, né? Num próximo episódio aí. E não esqueçam, então, de seguir o Instagram do LearningCast, né? Learning_Cast. O meu Instagram também, prof.ricardoscherer. E também, obviamente, vai estar no YouTube, né? Esse episódio aqui, que é de mesmo nome. Então, LearningCast. Só procurar lá no YouTube, procura o microfonezinho em forma de lápis, né? E aí vocês podem lá seguir, compartilhar, comentar, mandar sugestões também, né? Então, mandem sugestões para mim de convidados que eu possa trazer aqui, que vocês conhecem, profissionais, diretores, professores que trabalham, né? Nesse viés criativo dentro da sala de aula. Então me indica, eu entro em contato com a pessoa, converso, né? E aí quem sabe a tua indicação eu acabo aí convidando e vem aqui conversar com a gente, né? Porque a gente começou assim, ó, Ed. Bombando. Com os dois pés direitos. Posso fazer o agradecimento final, que eu não te agradeci, né? Claro, eu quero agradecer pelo convite, dizer da minha felicidade, parabéns pelo projeto, muito legal. Obrigado. É uma honra poder estrear, né? Ter sido convidado. E ó, acompanhei os bastidores, né? Que volta e meia a gente faz umas reuniões ali para troca de ideias e o Ricardo ele vai aprontar mais, tem mais projetos, eu não vou dar spoiler. A gente tá sempre se conversando, né? De vez em quando Ed, vamos fazer um meet aqui e trocar uma ideia. Aí ela me dá umas ideias também. Ele também me dá, porque nós somos aceleradores de partículas, assim, a gente vai, tipo um acelerador grandão, né? Então, eu quero também sugerir para os professores que vão estar assistindo, ouvindo, né, enfim, se eles também tiverem suas produções autorais, literárias ou não, ideias legais, ou quiserem transformar isso em livros, escrevam aí pro professor Ricardo, que também a gente pode, né, porque daqui a pouco isso tem cases de sucesso aí que a gente pode ajudar. Escrever, né? Inclusive o senhor, inclusive o seu, daqui a pouco o próximo livro, Learning Cast, quem sabe. Preparar o meu material, falei, né? postei e saí correndo. Obrigadão, gente. Então obrigado, tá, pessoal, muito obrigado, professora Ed, foi uma honra enorme. Obrigado para quem tá assistindo, espero que vocês tenham gostado. E curta, né? Faz o teu comentário, compartilha com todo mundo e até o próximo episódio. Até mais.